estresse todos temos. Todos temos um nível de estresse. Só que o estresse, ele pode levar a uma ansiedade, e essa ansiedade pode levar a uma depressão, e essa depressão pode, inclusive, levar a suicídio. Então, se a gente não trabalhar na prevenção, se a gente não conseguir remediar essa questão da saúde mental, mesmo internamente, nós podemos ter sanções fiscalizadas, inclusive pelo nosso Tribunal do Trabalho. Então, quando nós falamos nessa tecnologia, o objetivo dela é que a gente consiga identificar sinais precoces dos sinais e sintomas Boa tarde a todas e a todos. Que bom que pontualidade gerou ponto extra, né? Então, o convite inicial, antes da gente entrar no tema da saúde mental, é: visitem o stand da Cogniscience, que lá também tem pontos. Muito bem. Vamos lá, então, falar de um tema mega importante. Do invisível ao inadiável, a nova era da saúde mental. Por que do invisível, Andressa? E eu começo já as minhas provocações. Porque não adianta simplesmente trazer informação, orientação, se a gente não provocar reflexões e insights em vocês. Então, quando a gente fala desse invisível, é porque por muitos anos a saúde mental foi estigmatizada, passou por inúmeros preconceitos, virou mimimi na nova era, né? E agora não dá mais para adiar. Mês que vem entra a nova atualização da norma regulamentadora 1, da qual nós vamos falar agora. Então, vamos falar dessa nova era da saúde mental. E para fazer um paralelo com vocês, do quanto as regulamentações, as legislações têm impacto no nosso dia a dia, vou resgatar a história da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O que aconteceu quando essa legislação entrou em vigor no Brasil? Sai correndo, tem que fazer, é para amanhã, vai começar, vem multa, penalidade, e assim foi. Só que nós estávamos falando de um assunto extremamente técnico, com definições claras, e que a gente, sim, conseguiu rapidamente, ou nem todas as empresas tão rápidas assim, mas conseguimos rapidamente nos adequar, nos ajustarmos para cumprirmos a LGPD. No entanto, trago um presságio a vocês. Quando a gente está falando de norma regulamentadora, a NR1, essa norma regulamentadora ela existe desde 1978. Ela não é uma nova norma. O que significa isso? Quando a gente fala de LGPD, a gente está falando de técnico, informação técnica. Quando a gente fala de NR, e o que a CNR traz para nós, né? Ela estabelece, então, diretrizes para essa gestão de risco, que até então comportava gestão de risco físico, químico, estrutural. Por quê? Porque as doenças, ao longo da nossa evolução do trabalho, ela também foi evoluindo. Então, hoje, ela traz informações relacionadas à saúde e segurança do trabalho. E, desde 2022, ela já contemplou os riscos psicossociais. Mas, até então, estava ali, invisibilizada. Mas agora não tem mais como adiar. Então, 27/8 de 2024, veio essa nova atualização da norma regulamentadora 1. E hoje, o que acontece? Ela entra em vigência no próximo mês. Houveram algumas negociações, e nessas negociações, estabeleceu-se que,
para penalidades, as empresas ainda terão 1 ano para se adequar. Ou seja, não dá mais para adiar. Se já estávamos desde 2022 com essa adaptação, essa atualização da NR1, e até então as empresas não se manifestaram, não realizaram os seus planos de ações, os seus planos de gerenciamento de riscos, agora é o momento de fazer. Por quê? Porque eu tenho 1 ano para me adaptar a essa NR e não sofrer as penalidades e sanções previstas pela NR. Muito bem. Quando a gente fala de riscos psicossociais, estamos falando de itens que são subjetivos. Como é que a gente consegue quantificar, como é que eu consigo mensurar riscos psicossociais? E dentro dessa norma regulamentadora, ela está dando ênfase a assédio moral e organizacional. E, para isso, a gente também precisa conceituar, a gente também precisa definir o que é um assédio moral, o que é um assédio organizacional, criar políticas dentro das organizações, sejam elas privadas, porque, apesar da norma regulamentadora ser exclusiva para seletistas, para regime de trabalho CLT, e eu já encontrei alguém aqui do Tribunal Regional do Trabalho, então, apesar de ser para um regime seletista, ela não vai deixar de ser também cumprida pelas organizações públicas. Porque, conforme a Organização Internacional do Trabalho, ela também passa a valer para as organizações de serviço público. Além de assédio moral e organizacional, falar sobre pressão por metas, decisões de alta complexidade. E aí eu pergunto, alguém aqui já não passou por pressão por metas? Não, né? Muito bem. Só que aí agora a gente precisa definir o que são essas metas, como que eu vou cumprir essas metas, como que eu vou trabalhar para que essas decisões de alta complexidade não impactem a saúde mental do trabalhador. E uma outra ênfase é na questão do isolamento institucional e ausência de escuta. Se a empresa não tem uma ouvidoria, se a empresa não tem um canal aberto para os trabalhadores conseguirem expor as suas situações do dia a dia, vai ficar bastante complexo a empresa cumprir, de fato, a sua norma regulamentadora 1. Muito bem. Um dado bem significativo, né? Essa reportagem é da revista Exame, e ela traz, então, essa atualização, incluindo esses riscos psicossociais, como metas excessivas, jornadas extensas, ausência de suporte, assédio moral, conflitos interpessoais, falta de autonomia no trabalho, condições precárias do trabalho. A gente começa a ampliar essa gama de riscos psicossociais. Mas o mais importante está aqui. Isso passa a ter o mesmo peso de fiscalização de pontos, como questões que envolvem acidente de trabalho ou doença. Não sei se todos sabem, mas burnout já é considerada doença do trabalho. Depressão já pode ser considerada doença do trabalho, relacionada ao trabalho. E tudo isso que a gente está falando, desses riscos psicossociais, estão gerando inúmeros afastamentos, tanto para as organizações públicas quanto para as organizações privadas. E só em 2024, pasmem, em 2024, nós tivemos quase 500 mil afastamentos só por saúde mental, tirando qualquer outra doença relacionada ao trabalho. Só falando em saúde mental, em riscos psicossociais,
quase 500 mil afastamentos. Se a gente for pensar na crise da Previdência, fica um pouco mais claro a importância que tem a gente trabalhar com essa NR1. Dar valor a ela, não adiá-la, cumprir o que a norma exige. E como que a gente consegue, então, fazer esse tipo de trabalho? A partir do momento que a gente age de forma proativa, promovendo essa saúde mental, a gente consegue implementar programas de apoio e intervenções de forma adequada. Por que eu falo de forma adequada? Porque se a fiscalização, se a legislação me permitiu 1 ano de adequação, não vamos voltar àquele velho ditado de vou deixar lá para a última hora, e vamos começar a pensar nesse plano, nesse programa de apoio, desde já, para que daqui a 12 meses a minha organização, a minha instituição, não sofra nenhum tipo de penalidade. Então, essa é a proposta que eu venho trazer a vocês. Lembrando que nós estamos ainda, por coincidência ou não, nós estamos no Abril Verde. O que é o Abril Verde? É uma campanha nacional falando sobre prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais. E se vocês perceberam, né, quando a gente entra nas nossas redes sociais, quando a gente vai acessar algum tipo de notícia, já começa a aparecer NR1, saúde mental, e as notícias vão surgindo cada vez mais para nós. Esse aumento, ele tem aumentado a cada ano. A estimativa de afastamentos para este ano, 2025, a estimativa é que a gente ultrapasse a 700 mil afastamentos por saúde mental. Então, não tem mais como deixar a saúde mental invisibilizada dentro das instituições, dentro das organizações. Quando a gente pensa em programa, né, um programa de conscientização, um programa de apoio, a gente precisa pensar numa tríade. Essa tríade contempla pessoas, processos e também tecnologia. Estamos aqui no Enastic desde ontem falando da inovação, de uso de tecnologia e como não utilizar isso para que a gente consiga, sim, atender a NR1. Falando especificamente de pessoas e processos, é uma obrigatoriedade que nós tenhamos uma capacitação contínua como prevenção. Dentro dessa capacitação contínua, nós falamos em programas de sensibilização, como o Abril Verde, por exemplo, e quem já fez ou faz parte de uma CIPA, né, uma Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, nesse momento consegue, então, promover essa empatia e o entendimento dessas dificuldades que são enfrentadas por seus colegas, né, que são essenciais para quebrar o estigma. Não é maluco. Não é simplesmente uma doença qualquer. É um problema de saúde mental que precisa ser trabalhado. E aí, com isso, a gente consegue, então, construir um ambiente de apoio. Quando nós temos ações integradas de sensibilização com outras áreas e também com as lideranças. E falando em tecnologia, como uma aliada ao cumprimento da NR1, nós falamos de triagem de forma digitalizada. Eu consigo, semana a semana, avaliar o estado emocional do meu colaborador, do meu servidor, do meu magistrado. Semanalmente, eu consigo fazer esse monitoramento. Isso é prevenção. Porque quando a gente fala de saúde mental, e desses 500 mil afastamentos que eu trouxe o dado para vocês, só de 2024, a doença primária de afastamento era ansiedade
e depressão. E eu, como boa neuropsicóloga, tenho que falar para vocês, estresse todos temos. Todos temos um nível de estresse. Só que o estresse, ele pode levar a uma ansiedade, e essa ansiedade pode levar a uma depressão, e essa depressão pode, inclusive, levar a suicídio. Então, se a gente não trabalhar na prevenção, se a gente não conseguir remediar essa questão da saúde mental, mesmo internamente, nós podemos ter sanções fiscalizadas, inclusive pelo nosso Tribunal do Trabalho. Então, quando nós falamos nessa tecnologia, o objetivo dela é que a gente consiga identificar sinais precoces dos sinais e sintomas de qualquer transtorno mental. Aqui, especificamente, falando com mais afinco ainda em relação à ansiedade e depressão, que são as causas de maior índice de afastamento. Mas nós temos burnout, que às vezes é confundido com depressão, que às vezes é confundido com ansiedade. Nós temos síndrome do pânico. E as pessoas não entendem por que aquela pessoa se afastou. Ela estava tão bem, ela estava sorrindo, ela conta piada. O que aconteceu? Né? Da noite para o dia não está mais aqui com a gente. Então, entender esses sinais precoces e esse perfil de risco, porque se a cada semana eu consigo avaliar o estado emocional do meu servidor, a gente consegue identificar esse perfil. E aí, com ele, a gente consegue dar um direcionamento mais assertivo. Vai procurar um ambulatório médico, vai iniciar um tratamento psicoterapêutico, vai fazer uma escuta em parceria com a área de gestão de pessoas, vai ter uma conversa com o seu líder. Então, a gente consegue dar um direcionamento mais assertivo para esse perfil. E aí, em primeira mão para vocês, estamos aqui em parceria com o JX, lançando um programa que fala sobre saúde mental, que é o Equilibra Jus. O Equilibra Jus, ele vem a trazer a prevenção de forma inteligente, porque a gente utiliza a tecnologia, para que a instituição tenha um ambiente mais saudável e mais justo. E nele comporta pessoas, processos e tecnologia. E nós subdividimos em 5 etapas. Etapas significativas, cada uma delas, para que a gente consiga atender a NR1 e ter um ambiente muito mais saudável. Quais são essas etapas, Andressa? Etapa 1, sensibilização e alinhamento institucional. E é nesse momento que, por exemplo, um Abril Verde entraria nessa sensibilização para mostrar o que é saúde mental, quais são esses riscos psicossociais. Etapa 2, mapeamento de riscos e diagnóstico inicial. É essencial que a área de medicina e segurança do trabalho da instituição esteja junto conosco, para identificar quais são as áreas de maior risco, quais são as áreas que têm um ambiente mais opressor, quais são as áreas que têm um ambiente com mais metas, para que a gente consiga identificar esses riscos, mapear esses riscos e direcionar o conteúdo de forma adequada. A terceira etapa, capacitação e fortalecimento das lideranças. Nós conseguimos ajudá-los a fazer uma escuta ativa, a conversar melhor com o seu servidor, a dar um feedback mais apropriado, a entender essas questões de saúde mental e de que forma que a gente consegue, dentro da instituição ou dentro do meu gabinete, deixar esse ambiente mais saudável. Na quarta etapa, a implementação de uma triagem digital e essa educação continuada. A educação continuada, ela perpassa por todos os transtornos relacionados ao trabalho.
burnout, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e assim por diante. Porque nós temos vários transtornos relacionados ao trabalho. Se a gente for pensar, algumas décadas atrás, a doença do trabalho era lesão por esforço repetitivo, LER. E hoje a gente não tem mais LER. Porque hoje nós temos inteligência artificial, nós temos tecnologia, que, graças a Deus, não nos deixa mais com LER. Mas, em contrapartida, nós temos ambientes onde a nossa saúde mental é muito mais impactada. Por último, a nossa etapa 5 é um monitoramento e um feedback para melhoria contínua. Como é que eu consigo melhorar e deixar esse ambiente mais justo, mais saudável, mais bacana para a gente poder trabalhar, mesmo que eu tenha parte do meu tempo em home office? Sim, porque o home office também precisa ser avaliado no nosso mapa de riscos. E quando a gente apresenta esse programa a vocês, em parceria com o JX, a gente está aqui se colocando à disposição para minimizar, para mitigar qualquer tipo de risco que vocês tenham, pensando sempre nessa tríade: pessoas, processos e tecnologia. E com isso, nós trazemos alguns diferenciais para esse programa, que é uma triagem de forma digital, inovadora e personalizada. A pessoa não precisa falar diretamente com o seu líder ou ir numa área de recursos humanos, de gestão de pessoas, e falar com aquelas pessoas. Se ela não se sente à vontade, porque às vezes a pessoa não se sente à vontade e está tudo bem, a gente direciona ela para essa triagem digitalizada. Capacitação focada na atuação preventiva dos líderes também. Porque o líder, às vezes a gente acha que o líder é o super-homem, é a super-mulher, dá conta de tudo, mas o líder também passa por algumas questões que a gente precisa avaliar. Respeito à LGPD, né? E estou eu trazendo a LGPD aqui de novo, mas respeito à LGPD e a esse limite entre a saúde mental e esses temas disciplinares. Porque precisa do consentimento da pessoa para que ela passe por essa triagem de forma digitalizada, para que ela seja monitorada, para que a gente consiga prevenir a saúde dela, ajude a prevenir a saúde dela. E com isso, a gente tem, então, o alinhamento com a norma regulamentadora 1 e trazemos esse impacto medido por indicadores gerenciais. Quando a gente contempla, congrega todas essas etapas, nós conseguimos mitigar esses riscos e tirar da invisibilidade as questões de saúde mental e trazer para a nossa realidade de forma consciente e sensível. Fico aqui aberta a perguntas, mas, como nossa anfitriã nos falou, a gente consegue também, estamos lá no stand da Cogniscience, prontos a pontuar vocês e mostrar a vocês, para quem ainda não passou lá no stand, uma tecnologia wearable que faz tratamento para depressão. Então, deixo aqui o meu recado e muito obrigada.